a experiência da transformação digital. Miguel Ezione Filho compartilha conosco a sua trajetória no mundo da tecnologia digital. Estamos começando mais um episódio do Antares Cast. Olá pessoal, eu sou Júnior Guerreiro, diretor associado e fundador da Antares Comunicação, e esse é o Antares Cast, é o podcast da Antares que tem como propósito compartilhar conhecimento através da conversa com grandes profissionais das mais diversas áreas que tiveram um papel relevante na trajetória de mais de 33 anos da Antares. E hoje vamos conversar com Miguel Ezione Filho. Miguel é cofundador e CEO da FabWorks, Centro de Inovação e Transformação Digital, membro da Intel AI Builders, ecossistema global que reúne empresas que desenvolvem inteligência artificial de ponta, como IBM, Cisco, Philips. Miguel também é cofundador de startups de inteligência artificial, como Axon Data e Neuron, além de ex-professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, formação de bacharel e mestre em administração, com ênfase em TI pela Universidade Federal da Paraíba. É um parceiro muito querido da Antares, um grande motivador de novos conhecimentos e tecnologias aqui da agência. Miguel, meu querido, seja muito bem-vindo. Os microfones aí do nosso podcast são seus, para você fazer uma apresentação aí, se apresentar e falar alguma coisa que porventura eu tenha esquecido. Júnior Guerreiro, pessoal da Antares, é um prazer grande estar com vocês, viu? Mais uma vez interagindo com esses 33 anos de história da Antares. Para quem conhece comunicação, conhece empresa, conhece negócios, tem muito respeito por essa agência, né? Antares, para nós, enquanto empreendedores, jovens empreendedores, é uma referência. E estar com o Júnior Guerreiro aqui é um prazer, é uma honra. Agradeço demais o convite, a gente poder falar um pouquinho sobre essa nossa trajetória no mundo da transformação digital. E agora, imagina só, em plena pandemia global, quando as empresas estão mudando a sua forma de trabalho, estão valorizando os seus dados, estão investindo em inovação tecnológica, então a gente está surfando na crista da onda. Então, essa nossa interação aqui hoje vai ser sobre oportunidades, crescimento e tendências, tá? Então, Júnior, agradeço em nome da FabWorks, em nome da Neuron, as nossas duas atuais empresas, e agradeço também em nome dos meus sócios, tá? Tá aqui presente, porque quando eu falo, não é a pessoa do Miguel, mas uma série de outras pessoas que acompanham a gente, que seguem a gente e que somam com a gente, tá bom? Então, é contigo, Júnior, vamos embora. Beleza. Tudo bem que eu sei que você tem toda essa responsabilidade, mas hoje eu vou estar explorando mais o Miguel, que é o Miguel que está aqui com a gente. E tem algo que me impressiona muito forte na sua trajetória, que é seu retorno à Paraíba. Essa confiança de que aqui você pudesse abraçar e fazer acontecer seus sonhos e projetos. Eu queria saber o que lhe moveu nesse sentido e que você compartilhasse aqui um pouco para a gente qual foi o aprendizado aí desse movimento de regresso, de retorno. Bom, Júnior, a tua pergunta ela volta para o Miguel para o Miguel personalidade, para o Miguel informação contínua, né? Eu sempre fui muito paraibano raiz, né? Tanto é que eu valorizo o meu eu curto muito mais passar um final de semana no Cariri paraibano do que no litoral. Então, o meu paraibano lado, tá? Ele é bem raiz mesmo. Imagina só, 6 anos numa cidade como São Paulo, aprendendo bastante. De fato, a escola da vida, né? Júnior Guerreiro é pai, sabe disso, tem uma das filhas que mora no exterior, ele sabe muito bem que a escola da vida é sair de casa, aprender lá fora, cultura, vivência, relacionamento. Não, nem tudo são flores e voltar, né, recheado de aprendizados. Voltar para Paraíba me faz lembrar uma frase de um empreendedor digital de uma empresa chamada Sun Microsystems, que é um indiano chamado Vinod Khosla, que ele diz: onde tem problema tem oportunidade.
e onde tem oportunidade, tem negócios. Então, imagina só, nós estamos num país que é subdesenvolvido, nós somos de uma região que muitas vezes é esquecida em termos políticos, somos um estado que, em termos de recursos naturais, sofre bastante com a seca, mas tem muita gente boa, tem muito talento. Está aí o case Juliette, esse fenômeno, a dona do Brasil, onde, né, os publicitários, o marketing, o conteúdo veio da Paraíba. Júnior Guerreiro certamente conhece vários deles. Vários deles. É tudo bebedor da mesma fonte. Então, não tinha como ficar longe de um estado como esse. Tinha que voltar para a minha terra, e hoje eu sou um paraibano raiz, voltei para Campina Grande, onde eu nasci, estou cada vez mais próximo do Cariri, e esses são os lugares que me dão inspiração, que me dão criatividade, né? E voltar para o nosso estado é encontrar gente boa, gente fera. Lembrem quando eu comecei a falar aqui, eu disse com muito bom som, eu não ando sozinho, né? Ter essa trajetória é porque eu encontrei muita gente boa no caminho. Júnior já conheceu ex-sócios meus, Júnior conhece os meus sócios atuais, Júnior sabe, a Antares me conhece, a Antares se relaciona comigo através de pessoas, né? Sempre foram pessoas. Inclusive, né, a nossa amizade com a Antares é uma amizade de conexões. As nossas grandes conexões na Paraíba, a empresa, posso dizer isso, Júnior é um padrinho do nosso maior empreendimento hoje, que é a Fabor. Ele nos conectou a várias outras empresas, a vários outros empreendedores que até hoje mantêm um respeito mútuo com a gente. Então, voltar para a Paraíba é isso. É recebido de braços abertos pela Antares, é ser, né, de fato, sentido um aconchego em cima do berço desses talentos, um talento de ouro no mundo da tecnologia. A gente encontra engenheiros, desenvolvedores, comunicadores de primeiro mundo. Então, Júnior, não tinha jeito. A passagem de volta já estava comprada na minha cabeça há muito tempo. Perfeito. Eu não podia deixar de citar uma música que me impressionou muito, o Emicida, é Tudo para Ontem, e que ele fala um negócio que eu gosto muito, que é viver é partir, voltar e repartir. Viver, voltar e repartir. Se encaixa com uma luva aí nessa sua fala. Obrigado, a sua gratidão, você é sempre muito grato comigo. Então vamos voltar um pouquinho, chegada da Fabo Work, que foi um acontecimento em João Pessoa, promotora do saber e da tecnologia, deu vida a um ecossistema de compartilhamento, de conteúdo, de inovação, nunca visto na nossa cidade. Conta para a gente como você idealizou a Fabo Work e quais os planos de retorno da Fabo Work no pós-pandemia. A gente torce para que isso ocorra o mais rápido possível, né? Há uma possibilidade de curso online? Existe algo previsto para vocês nesse sentido? E os projetos de desenvolvimento tecnológico? Como é que estão indo hoje em dia? Conta aí para a gente. Não, perfeito, Júnior. Quando nós chegamos em João Pessoa com o projeto Fabo Work, que foi cofundado por mim junto com o professor Miguel Izoni, que o nome já entrega, né? Visto que o meu nome tem um filho no final. Seu pai, outra figura, um abraço para Miguel, desculpe me interromper, mas não podia deixar. Seu pai é outra referência fortíssima para todos nós. Maravilha, maravilha. De fato, ele é o nosso chairman, ele começou com o cargo de oráculo, apontando as diretrizes, e hoje está na cadeira de chairman, né, dizendo o que vai dar certo, o que não vai, e tem um poder de assertividade muito intenso. Realmente é incrível os saberes, né, de um profissional do quilate dele, né, que a gente tem que sugar ao máximo, aproveitar ao máximo, enquanto puder estar nos contribuindo, e a contribuição é intensa. Então, Júnior, quando a gente chegou na Paraíba, nós tínhamos uma visão muito forte de ecossistema, tá? Eu vivi isso em São Paulo, né? De fato, a cidade de São Paulo é uma cidade que respira economia. Você vai numa reunião, você vai num encontro de amigos, está todo mundo falando de tendência, todo mundo falando de realidade, do amanhã, está todo mundo querendo se provocar, gerar negócio, convivência. Às vezes é só pela amizade, às vezes é só pela troca de conhecimento. Então, aquilo ali me deixava muito despertado, né? Porque eu nunca deixei de vir até a Paraíba. E aí, nessas observações, vai e vem, vendo o movimento, os colegas de curso, os parceiros, os amigos, eu pensei, poxa, por que não montar uma estrutura em João Pessoa
que fosse pujante em relação a conteúdo, desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento de produto tecnológico, muito mais para organizar o que eram várias ilhas isoladas em João Pessoa. Nós temos, sim, empresas genuinamente paraibanas que dão um show no mercado, mas que não se dialogam. Nós temos, sim, organizações governamentais, né, ou apoiadas pelo governo, que não dão apoio de forma geral, é uma coisa muito isolada. Então, observando isso, observando o problema, eu pensei, poxa vida, vamos entrar para ser o maestro, vamos entrar para orquestrar. Então, nós montamos um espaço altamente inovador, altamente inovativo, um espaço físico, o investimento também não foi só intelectual, mas foi físico também. Mas aí veio a pandemia. E o distanciamento social iniciou. E a segurança e a biossegurança, a segurança da vida, ela foi despertada como um capítulo importante na vida de todo mundo. E aí a gente pensou, poxa vida, e agora? E agora nós temos o quê? Temos tecnologia ao nosso favor. A equipe inteira foi deslocada remotamente, todo mundo foi preservado em relação não só à biossegurança, mas a questão da saúde, da ergonomia, da aptidão, da performance. Nós montamos um modelo de trabalho altamente flexível, um modelo muito mais de produção do que de presença, onde a presença física não existia, e sim a questão da necessidade de produção. E aí os dois eixos principais que nasceram na Fabwork, que foi desenvolvimento educacional e desenvolvimento tecnológico, eles fizeram uma análise em cima de um contexto e tiveram a performance de pivotar. Pivotar é uma ação, né, que é muito próxima do pivô do futsal, essa pivotagem, que é um participante do jogo que não vai nem para o ataque tanto e nem para a defesa tanto, e é um grande armador, um articulador, um coringa. Nós tivemos que pivotar em cima de uma grande complexidade pandêmica global. E aí colocamos a equipe de forma remota. Os nossos clientes que estavam vivendo isso desde a Europa, nós já atendemos 2 empresas francesas, que é o Grupo Carrefour e a Leroy Merlin, nos ensinaram em como trabalhar remotamente. A gente entrou no cotidiano, entrou na cultura de trabalho e essas empresas aceitaram o desafio. Eu vou contar algo bem curioso. Eu tinha uma entrega em 2020, no ano inteiro, de fevereiro para março até dezembro, de uma academia de formação corporativa com 30 participantes na área de ciência de dados para não programadores, com formação, mentoria e acompanhamento de projetos, com aplicação científica de dados. Era para ser em São Paulo. O recurso que foi colocado pela Gerdau, que é uma das líderes na área de siderurgia no Brasil, né, uma das empresas de referência no planeta, ela queria que nós estivéssemos indo para São Paulo. A pandemia chegou, a gente parou e falou, olha, vamos lá, vamos dar as mãos e vamos aprender juntos. Vamos montar um ambiente digital. Eu vou entrar na tua infraestrutura, eu vou acompanhar o teu ambiente ferramental de ensino, eu vou usar as ferramentas de comunicação e informação para a gente desenvolver. E deu certo, Ju. Nós montamos o GData 2020 e estamos iniciando o GData 2021. G de Gerdau, data vem de dados, um programa corporativo da Gerdau no Brasil, incluindo os países da Argentina e do Chile, tá? Nós somos os fornecedores. Esse programa foi tão bem sucedido em 2020, que hoje nós somos o único fornecedor da Leroy Merlin, o grande varejista francês no Brasil, de toda a formação de ciência de dados. Da área de negócios, data business, é uma formação da gente. Da área técnica, tropa de dados, onde eu estou formando, eu estou recapacitando cientistas de dados e pessoas de negócio para aprender. Então, hoje nós temos 2 grandes clientes consumindo durante o ano inteiro, todo de 2021, com tudo comprado, formações de centenas de pessoas dentro da Gerdau e da Leroy Merlin. Miguel, e tecnologia? Tecnologia é super, super produtivo trabalhar de forma remota. Você consegue contratar gente, você consegue alocar gente, alocar consultores, desenvolvedores full-time, part-time ou apoiadores de forma bastante flexível. Hoje, Júnior, hoje, Antares, nós temos projetos usando esse ambiente teleremoto, esse ambiente de teletrabalho. A gente tem um projeto de tecnologia dentro da Ambev, em parceria com a Ziex, que é a dona da Bembev. Temos projetos de tecnologia com a Guaraves, com a Vitrio. Temos projetos de tecnologia com o Grupo Carrefour. A gente retomou uma parceria de 2019 em 2021, bastante acentuada,
além da Neuron, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, hoje, a Fabwork, ela tem programas corporativos de formação, a gente está muito voltado para o in-company, e a gente tem um jeito muito flexível, um jeito muito remodelador de entrarmos no ambiente das organizações, que às vezes eu quero trazer uma ferramenta, por exemplo, ferramenta de videoconferência, Zoom, Teams, Google Hangouts, Google Meets. As empresas já têm um pacote, Microsoft, Zoom, Google. Eu entro dentro desse pacote, eu entendo a infraestrutura, como a gente trabalha com muita capacitação com dados, a gente entra dentro do universo de dados, a gente traz ferramentas, a gente tem uma flexibilidade de trabalhar com ferramentas, a gente não é apaixonado por nenhuma ferramenta. Na área da inteligência... Não tem uma visão radical sobre só um determinado... Total. E outra coisa que a gente fez, e acho que foi muito especial nos bastidores, é trazer gente boa. Gente que não tem mais espaço na pós, no lato senso, gente de mercado que está em Brasília, gente que está em São Paulo, gente que está em Campina Grande, em João Pessoa. Essa turma está com a gente. E outra coisa, veste a camisa. Então, aquela cultura lá atrás, do ecossistema Fabwork, naquele prédio super inovador, super bonito, que a Antares já participou em vários momentos. Vários cursos, vários eventos, confraternizações da Antares, dentro do ambiente físico da Fabwork, ele inspirou o ambiente remoto. A cultura de ecossistema, a cultura de inovação, a cultura acadêmica conteudista da gente continua em excelência, Júnior, graças a Deus. Maravilha, e a gente torce para que breve a gente possa estar lá de novo, compartilhando daquele lugar que exala todo esse clima positivo, essa energia sua, está todo lá contaminado, sua e da sua equipe e do seu pai. Eu queria voltar um pouquinho lá na pandemia, né? Que você fundou a Neuron, começa ali uma nova trajetória, você sempre muito ligado na cena do momento, né? Aquele radarzinho. Aí a Neuro desenvolve um trabalho marcante aí de forma voluntária no Covid-0 e agora, recentemente, no chatbot da Juliette Freire, vencedora do BBB, né? Além de atender clientes como a Ambev e Ministério da Educação. Qual o propósito da existência da Neuro? Como foi o desempenho nesses dois projetos? Vamos trazer aí o de Juliette, que eu acho que traz mais atenção nesse momento. Compartilhe aí um pouco com a gente como tem sido aí esse momento aí da Neuron. Olha, Júlio, falar da Neuron, eu vou falar muito mais numa lente de dicas e orientação do que apenas ofertar a Neuron para quem está ouvindo. A Neuron, ela traz uma calibragem, como você falou, de muita percepção de oportunidades na área de tecnologia. Nessa pandemia, para quem está escutando, para quem tem um pouquinho a ver empreendedora, pouquinho, não precisa ter muito não, você aprende na prática. Empreender não é só inspiração, empreender não é só talento, empreender também é gestão, empreender é execução, empreender é no coletivo. Tá? Você empreende como? Você não empreende, às vezes você tem uma visão intraempreendedora fantástica, mas às vezes é só um pensamento intrínseco, né? A Neuron, ela nasceu de uma inquietação muito forte que existe no mercado. Então, observe as inquietações, observe o problema, veja para onde ele está indo. Veja a quantidade de gente no Brasil que usa o WhatsApp. Veja a quantidade de empresas que precisam criar um ambiente de comunicação integrada, automatizada com o seu público. E, assim, essa comunicação, para quem gosta da área da comunicação empresarial, ela tem vários status. Eu posso querer me comunicar para conhecer meu público e capturar oportunidades. E o marketing digital está para isso. Um dos indicadores é o quê? Captura de leads qualificados. A segunda coisa é eu tenho um produto que foi comprado, eu quero criar um relacionamento pós-compra. Eu quero fidelizar o meu cliente dentro de uma visão de incrementação de venda, o upselling. Ou eu quero cruzar produtos, fazer o cross-selling. De uma forma ou de outra, as empresas vão se comunicar para tirar dúvidas, comunicar para oferecer um agendamento, comunicar uma oferta de novidade, comunicar para conhecer um outro público que ela está validando, um público que ela quer oferecer um produto inovador. Então, a Neuro foi isso. A Neuro ela entrou no ambiente digital, ela entrou no ambiente da internet, ela entrou no ambiente de algumas aplicações que ficaram popularizadas no Brasil, como, por exemplo, o WhatsApp, e ela oferece para o mercado
né, uma experiência de construção de robô, uma experiência de você que tem a visão do negócio, tem a visão do estilo e da linguagem, tem uma agência lhe apoiando no marketing, porque realmente é importante trabalhar com profissionais e a comunicação é uma das áreas que devem ser mais investidas, né, em uma empresa, porque ali é a sua cara, ali são suas cores, ali é a sua essência, tá? E você tem que ter uma voz ativa, né? Hoje a economia da atenção, segundo Simon, né? Herbert Simon, a economia da atenção ela é cruel. Se você não fala, a sua boca não vai a Roma, não, ela não vai nem na esquina, tá? Então, assim, Perfeito. essa é a noção da internet. Então, a neuro, ela é o quê? A capacidade de robotizar algumas etapas do processo de relacionamento com o cliente. E a construção desse robô, que é sinônimo de algoritmo, é sinônimo de tecnologia, o que nós fizemos? Nós observamos que muita gente pode construir o seu próprio robô de forma bastante simples. E aí vem um outro comentário, segundo Da Vinci, o simples é o belo, né? Eu tenho que trabalhar com simplicidade. Não se vende mais tecnologia complexa. Tá aí, né? Uma das ferramentas e tecnologia que a Antares usa, que é o RD Station, recentemente adquirida. E por que foi adquirida? Por duas razões. Porque popularizou e porque é fácil. Tá? É muito fácil. A curva de aprendizagem, de absorver, né, usando a metodologia de inbound, a ferramenta do RD, é simplicidade pura. Tá? Perfeito. E aí a Neuro é isso, a Neuro acompanha essa simplicidade, ela absorveu o que é complexo e ela desenvolve esse tipo de tecnologia. Miguel, vamos para a prática. Juliette Freire é um exemplo. Juliette Freire tem 20 ADMs. Pessoas fantásticas, redatores, conteudistas, growth marketers, gente realmente fera na comunicação, no marketing e na publicidade. Gente que conseguiu montar aquele fenômeno de mulher, que ela realmente é um fenômeno, mas conseguiu montar um ambiente altamente bem arquitetado, projetado ao sucesso. Tá? E de forma bastante feroz, buscando escalabilidade. A Neuro chamou esses ADMs, trouxe uma empresa parceira que conhece linguística, que conhece experiência de comunicação digital e colocou todo mundo dentro da Neuro. A Neuro virou o quê? Uma plataforma, virou um ambiente. Essa turma não desenvolveu, Júnior e Antares, nenhuma linha de código. Não teve uma linha que precisavam programar. Todos os elementos para construir o Icacto, o robô da Juliette, que teve 70 mil acessos, que trocou mais de 1 milhão de mensagens, onde a Juliette recebeu quase 10 mil recadinhos direcionados para ela, onde 92% dos comentários foram positivos. Temos ali uns 8% a 10% não de comentários negativos sobre ela, mas sim dos opositores, os outros candidatos ao prêmio com ela no BBB. A menina é um fenômeno. Se o chatbot pudesse representá-la e representou, e pudesse coletar dados sobre ela e coletou, de fato, o resultado ela é um fenômeno. Ela é positiva, ela é sentimento positivo, ela é influenciadora, ela é luz, assim, ela realmente é um ícone imediato, tá? E o chatbot representou ela e conseguiu falar, Júnior, nos primeiros 15 minutos que ele foi lançado, 15 minutos, ele conversou com 2.500 pessoas. Nos primeiros 30 minutos, chegou a 12 mil, aumentou mais 10. Então, assim, a explosão foi muito grande. Os centros, né, ou grupos de fãs e etc., todos divulgaram. Né? Ele foi muito propagandeado dentro do Telegram. E era Superou suas expectativas, acredito eu, né? Total, Júnior, total. E, ou seja, superou a escalabilidade, superou a capacidade de se comunicar e gerar um poder satisfatório. Todo mundo celebrou, todo mundo elogiou, todo mundo que eu tive acesso, né? E também conseguiu. Eu fui lá falar com ela também, viu? Eu fui lá e experimentei também. Legal. E gostou, Júnior? Rapaz, é uma experiência. Eu sou suspeito de falar que nós somos parceiros aí. A gente está trazendo também um projeto do chatbot da Neuro aqui para Antares. Estou revelando aí isso em primeira mão. A gente já vem conversando já há bastante tempo. Então, eu sou suspeito de falar. A experiência é fantástica. Perfeito, perfeito, perfeito. E se você coloca nas mãos de quem entende comunicação, se você coloca nas mãos de quem entende de negócios, uma agência de publicidade,
é uma geradora de soluções de negócio. Bom, tá? Tecnologia commodity, a Neuron, ela só faz sentido quando eu coloco um Antares, quando eu coloco em um projeto ADMs de uma Juliette, quando eu coloco marketing de uma Ambev, quando eu coloco gente que entende do negócio, do propósito daquele projeto. Não adianta, eu quero ter uma IA, eu quero ter uma Magalu na minha empresa. Mas para quê? Para vender? Para repor produto? Para falar com o colaborador? Para falar com o fornecedor? Para expor oferta? Para ser um atendimento, para tirar dúvidas rápidas? Então, todo projeto hoje de comunicação, ele tem que ser mapeado, um termo que ficou muito enraizado em 2020, e hoje ele é ingrediente, se chama jornada do cliente. Qual que é a jornada do seu cliente? Você pega o seu produto, que é a sua oferta, que tem que passar no caixa. Pega o seu produto e pega a sua demanda, que é o seu cliente. Como é que vai chegar até ele? Essa chegada até ele, nos estágios de oferta, tem que ter um mapeamento. E aí, Júnior, uma coisa que a gente vem aprendendo muito, e a gente é de tecnologia, inovação, e aprende muito com relacionamento com empresas como a de vocês, Antares e outros parceiros, é o mapeamento dessa jornada. E, às vezes, a empresária, o empresário que oferece, ele tem um produto, ele tem a solução, ele sabe que existe um mercado, mas esse caminho aqui, não é commodity. Esse caminho aqui, ele é remodelado conforme tendência, conforme contexto, é de forma temporal. Ele é temporal, tá? E aí acontece isso, a Neuro, ela se encaixou, tudo que eu falei anteriormente, se encaixou no período pandêmico, num período de digitalização da experiência, não só da experiência da tentativa, mas da efetivação de compra. 30% das compras de comércio eletrônico cresceram no Brasil nos 3 primeiros meses de pandemia. Hoje eu não sei mais nenhum número. Hoje, tem a gente que nunca tinha feito uma compra no iFood, são várias agora. Uhum. Tinha gente que nunca usou a Melios, está pedindo cashback toda hora. Tinha gente que nunca tinha comprado uma passagem, né, de ônibus no bilhete virtual, hoje compra passagem ontem. Pede Uber a toda hora, compara preço, Uber 99. Então, assim, hoje o mercado ele é digital. O escambo hoje, né, a troca de oferta, tá, ele realmente é digital. E o mercado não perdoa. O mercado é temporal. Tá? Então é isso, Júnior. Dica para o pessoal, é oportunidade e tecnologia é oportunidade. Sem negócio, não vale nada. É isso aí. Eu fico muito feliz quando você se reporta assim, com tanto destaque a questão da comunicação, claro, porque isso é vital na existência de uma empresa como a nossa, e coloca com muita pertinência tudo que é necessário, e a citação do Simon, dessa economia da atenção, que é algo que eu escuto falar lá atrás, mas só que ela tomou uma velocidade e uma dinâmica, né? A partir do momento do advento da web e agora dos processos de digitalização, que ficou uma coisa cada vez mais necessária, essa força da comunicação e dessa tensão contínua com relação à comunicação. Fico muito feliz. Tem uma característica da Neuron, só para a gente fechar um pouco essa questão, que eu acho fora de série do chatbot de vocês, é essa flexibilidade de customização, sobretudo da linguagem, da forma de falar. Você, quando me vendeu o projeto, vendeu no sentido da defesa, você me falou, me chamou muita atenção isso. Júnior, e você vai ter condições de trazer a linguagem da região, quer dizer, você humaniza aquele processo, não, mesmo se sabendo que está falando com um chatbot, mas você humaniza aquela relação de forma que torna esse processo de uma maneira muito mais natural, muito mais atraente e acaba sendo exitoso, como foi esse projeto da Juliette. A gente está falando muito de inteligência artificial, e vem aí a minha próxima pergunta, que diz respeito exatamente a esse assunto. Né? Muito se fala sobre essa questão da inteligência artificial, vai acabar com os empregos. Eu acho que esse é um tema extremamente... Toda vez que se faz inteligência artificial, esse tema vem à tona. Né? Também existe a perspectiva que ela pode gerar e ajudar a empoderar os profissionais, os trabalhadores. De que forma você acredita que acontece essa segunda expectativa? E aí, principalmente para os profissionais que trabalham no meio digital, nesse meio. Queria só fazer uma ressalva aqui antes de você responder. Você está falando para, tudo bem, para o pessoal da equipe Antares, mas para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, tá?
Não é, a gente depois vai estar disponibilizando no Spotify, no Google Cast e no SoundCloud, tá? Então Legal, Júlio, legal. tu tá falando pro mundo. Legal, legal, legal. Eu sempre me dirijo ao time da Antares justamente pelo carinho que eu tenho por todos vocês, mas sabendo desde o início que quem escutar o nome Antares vai sentir um sorriso, né, saindo aqui de mim, tá? Então, essa foi bem provocativa. Mas que bom que essa nossa discussão vai chegar no ouvido do povo e é importante para o povo escutar a gente, porque aqui não são dois caras que estão falando, mas aqui são interpretações de um mundo atual, aqui são visões de um mundo em inquietação, tá? Onde você, se ainda não acordou, tem que acordar. Tá? Tem que se ligar que a coisa mudou. IA virou um buzzword, virou uma palavra de moda. Inteligência artificial, 80 anos de estudo na academia, 1940 começaram as primeiras publicações científicas e agora o mundo empresarial vive isso. Primeira coisa, pessoal, vamos pensar no contexto. Nunca esquecer o contexto. As profissões mudam toda hora. Sempre nós fazemos diversas mutações nas profissões, tá? Então, profissões novas vão surgir? Sim, vão surgir. Profissões serão substituídas pela IA? Observação. A inteligência artificial, ela utiliza, tá, pressupostos baseados em aprendizagem de máquina. A máquina é o algoritmo, ela aprende conforme experiência. O ser humano, ele evolui conforme experiência, conforme vivência. A curva de aprendizagem da gente, a proficiência, ela aumenta conforme as tentativas, as repetições, as experiências. Então, a capacidade de responder a algo, a capacidade de predizer algo de um algoritmo de inteligência artificial, ele acontece por repetições. Ou seja, na prática, tarefas repetitivas elas serão substituídas por algoritmos. Um chatbot que responde perguntas frequentes e responde, né, as respostas usando elas conforme no modelo ideal que deve ser respondido, automaticamente pode ser substituído, tá? Um chatbot, um robô de diálogo, um robô conversacional, né, que recebe solicitações de mensagem e foi treinado para entender aquelas solicitações numa visão léxica e semântica, ele vai ser treinado. Então, tarefas repetitivas serão, de fato, substituídas por algoritmos, tá? Artefatos de inteligência artificial. Numa esteira produtiva, aquele braço mecânico que pega o produto, reconhece por imagem e ele joga para um processo ABC, a repetição daquela tarefa mecânica ela é executada por máquinas treinadas. Num contact center, onde um colaborador atende o telefone e segue um script padronizado, aquela atividade padronizada, rotulada, ela pode ser substituída por uma máquina. Então, atividades que não necessariamente exigem o processo de decisão e o processo de combustão de criatividade não serão substituídas em sua totalidade, terão um apoio, tá? Terão um apoio na decisão, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é, o que é repetitivo vai ser impactado por algoritmos de IA. O que não é repetitivo, que tem uma camada lúdica, tem uma camada criativa, tem uma camada decisória, tem uma camada ética de poder impactar alguém, né? Por isso que uma das áreas mais complexas do direito para se automatizar é o direito criminal. Né? A justiça, né, criminal é a justiça penal, porque, de fato, tem uma série de interpretações dos fatos, uma série de junções dos fatos. Agora, áreas como contabilidade, visão de fluxo de caixa, áreas como a comunicação, né, baseada, né, em repetições de palavras, repetições de scripts, áreas como a engenharia, na construção de edificação, na construção de uma ponte, áreas como engenharia da produção, sim, são áreas que serão dosadas, tá, ou remodeladas por algoritmos de IA, tá, ok? E aí, olhando para isso, qual que é o futuro? O futuro é a gente, primeiro, absorver isso como mindset. Eu tenho que entender que já é uma realidade. Eu tenho que entender que em 1940, sim, era estudo científico. No começo dos anos 2000, houve uma transferência de conhecimento da academia para o mercado, devido a uma capacidade computacional.
quando as empresas de data center, as empresas de processamento de dados, de armazenamento em nuvem, trouxeram uma capacidade de escalabilidade. As pesquisas nos anos 40, 50, 60, trabalhavam com um tamanho, um volume de dados mínimo. Era mais amostral, experimental. Agora eu trabalho com uma realidade. Imagina só, meu povo, em 24 horas, nós coletamos 60 mil conversas da Juliette. Tudo guardado onde? Na minha máquina? Em uma planilha de Excel? Não. Outra coisa, são dados textuais. Como é que eu passo uma capacidade analítica de interpretação de um texto? Se não sou eu, humano, mas sim um algoritmo. Vou usar uma série de bibliotecas, uma série de conhecimentos construídos nos últimos anos para entender esse tipo de dado, que é o dado não estruturado, que é o dado textual. Sim, tem uma série de camadas de desafio aí. Tá? Ainda mais que a gente fala um idioma que poucos países falam no planeta. A língua portuguesa, ela é cheia de desafios linguísticos, tá? Ela é diferente da língua inglesa, onde o mundo inteiro fala, e as contribuições científicas em Taiwan, no próprio Estados Unidos, na Europa, é tudo inglês. E aí você vê um outro nível de contribuição, tá? Então, a área de A, ela recebe dosagem de desafios. O nosso mundo profissional precisa primeiro mudar o mindset, compreender contexto, ter leitura para absorver as melhores práticas e entender que áreas de decisão, criatividade, áreas lúdicas que necessitam de uma camada humana, elas não serão substituídas, tá? O que vai acontecer é uma revolução nas profissões. E não é só a IA, é também as tecnologias digitais. A gente vive hoje um novo mundo, né, uma nova realidade, como diz a Fabwork, né? Então, Júnior, não tem volta. Agora é só ir, avançar, continuar, e a gente não pode esquecer que aqui, ó, essa cabeça precisa mudar, viu? É isso aí, perfeito. A gente comentou lá atrás, você fez um comentário lá atrás e trouxe, inclusive, alguns exemplos de que, com a pandemia, se acelerou todo esse processo de transição digital nas empresas, né? Além dessa quebra de paradigmas dos usuários que a gente citou e o ingresso de muita gente, sobretudo no e-commerce, que nunca tinha tido uma experiência de compra digital. Você atende grandes organizações como Ambev, Carrefour, Gerdau, que você inclusive já citou em alguns momentos das suas falas, nas mais diversas áreas e tem acompanhado muito de perto essa transformação digital. O que é que você pode compartilhar? Que ensinamentos dessas experiências mais recentes você teve? Quais dicas você daria para quem está passando por esse processo? Eu queria que você olhasse também muito, não só os profissionais, mas os profissionais de liderança de empresas e aquelas que, porventura, ainda não adentraram a esse momento. Perfeito, perfeito. A gente sabe que transformação digital, o meu marketing tradicional e para o marketing digital, a minha área de vendas tradicional, fazer agora uma venda, né, complementar digital, a gente sabe que isso era matéria, assunto de muita reunião de conselheiro, de diretoria, de board e de dono e dona de empresa. Muito, muito, muito. Vocês têm certeza? Quem estiver escutando a gente aqui e é empresário ou empresária ou assume um papel, né, de decisão na sua companhia, sabe que esse assunto ele é antigo, na cabeça, na leitura e na visão, e no relacionamento. Só que a pandemia chegou e a gente teve que mudar. Eu vou dar um case para vocês, bacana, nós atendemos Carrefour, temos um orgulho grande de ter Ambev, Gerdau, tem outros clientes chegando agora, grandes também, o próprio governo federal via Ministério da Educação, em parceria com algumas universidades do Brasil, também a gente tem alguns projetos. Eu vou falar de um case paraibano da indústria. Vitrio, tá? A Vitrio, ela é uma fabricante de vidro temperado, onde ela fabrica no estado da Paraíba e no estado do Rio Grande do Norte um produto chamado vidro temperado. O box do seu banheiro ou o box do banheiro de algum parente, se for em João Pessoa, na Paraíba inteira, se for nas cidades do Rio Grande do Norte, olha lá um adesivozinho, deve estar lá escrito Vitrio. A Vitrio, ela produz o material, ela entrega o material pronto com as ferragens para o vidraceiro. O vidraceiro, ele é o nosso comerciante da Vitrio. É um B2B2C, ou às vezes é um B2B2B. Às vezes é vidro para o vidraceiro, para o empreendimento. Vidro para o vidraceiro, para a casa do Júnior Guerreiro. Tá? Essa sequência
onde o vidraceiro ele é um instalador, ele conhece do vidro, ele vive disso, e ele é um instalador. Só que ele, por natureza dele, ele tem baixíssimo nível de cognição. Pela natureza dele, tá? Pela questão de trabalhar com uma atividade mecânica e numa atividade de baixo nível intelectual, dele é exigido, de fato, um trabalho maior de instalador mecânico do que de pensador em negócio. A Vitro, ela observou esse mercado e falou, poxa, peraí, se eu sou uma fábrica, que eu tenho atendentes, e eu tenho um vidraceiro que tem seus clientes, quanto mais eles venderem, vai acabar comprando de mim, o que eu posso fazer para atrair o vidraceiro e acelerar o processo de oferta? O vidraceiro, a inovação dele em 2019, sabe qual era? A inovação da época era pegar uma folha A4, escrever o projeto, porque disso eles entendem muito bem, a geometria do projeto, né, de acordo com aquela chamada daquela demanda, tirava foto do celular, mandava no WhatsApp da Vitro, a atendente recebia, e ali era a inovação de 2019. E aí o Túlio, presidente, diretor da Vitro, ele pensou, poxa vida, peraí, se aquela foto está chegando em uma folha e depois, se ele tiver um outro projeto, ele vai repetir um outro desenho. Se tiver um outro projeto, o projeto do Joãozinho e da Mariazinha vão estar praticamente iguais, só vai mudar as dimensões, mas o objeto é o mesmo, por que não? Por que não? Isso é muito do lado empreendedor, o condicionante, por que não? Eu montar um app para atender Android e iOS com uma série de possibilidades de projetos com baixíssimo nível de complexidade, tiro complexo. O vidraceiro vai ter sua conta Vitrio, ele vai ter sua biblioteca de projeto e ele vai começar uma história comigo, uma história de construir projetos numa tela de um celular. Já que o celular está na mão dele, porque ele tira a foto e manda para o atendente, por que o celular está na mão dele e ele monta o projeto? Júnior, foram 12 meses construindo possibilidades de projeto com designers, dentro de uma tela de um celular. Cara, são centenas de possibilidades de projetos. Então, ele vai pegar primeiro a folha de vidro, a coloração, a espessura, vai remodelar a geometria espacial, vai escolher as dimensões, ele vai simular um ambiente espacial, vai encaixar e o projeto vai evoluindo como se fosse um jogo. Ele é todo gamificado. Foram 14 meses, beirando 15 meses de desenvolvimento, dos quais um ano foi construindo os objetos digitais. Hoje, a Vitrio, a Vitec, é uma startup do grupo Vitrio, está na sua Apple Store, está no seu Google Play, e hoje ela já está tendo centenas de acessos, tá? Que vão se acumulando, e para convencer o vidraceiro, está sendo já preparado um modelo de cashback. Ou seja, use a Vitrio, eu vou reduzir meu custo, porque eu não vou depender mais daquele, vou dizer o numerador não, mas daquele volume de atendentes, vou pegar só os atendentes masters do meu atendimento e o aplicativo está ali, ó, na palma da mão. A inovação 2021, comparada a um ano, ela mudou um bocado. Então, isso é transformação digital. Primeira dica, meu povo, se chama priorização. A Vitrio, ela olhou o custo dela operacional, ela olhou a experiência de consumo, inclusive ela começou em janeiro de 2020, que não tinha pandemia no Brasil, não tinha pandemia no mundo. Quando nós começamos a desenvolver, eu lembro como se fosse hoje, as primeiras reuniões eram sem máscara, depois começou a colocar máscara, depois a gente começou com medo de se encontrar e tudo ficou remoto. A equipe foi ficando remota e aí a gente foi se adaptando àquele meio. Projeto, Júnior, de indústria paraibana, tá? De uma indústria que pensa em inovação e conseguiu colocar na mesa o projeto. Isso é transformação digital. Aí agora vamos entrar agora para os desafios de comunicação, os desafios de relacionamento, os desafios de convencimento, de treinamento, de onboarding. Mas o projeto foi colocado na mesa a priorização. Então, sem muita invenção, inovação e transformação digital não pode ser inventiva. Tem que ser priorizado. O que é que machuca o empresário ou a empresária? Qual que é a sangria de custo ou qual é a visão de um novo lançamento, de uma nova oferta, de uma inovação de produto? Incremental,
né, ou sequencial. Então é isso. Transformação digital, simplesmente é isso. E agora, com centenas de acessos, tá? Onde a Vitro ela quer que 100% do seu contingente de clientes, parceiros, usem esse app, porque ele é híbrido, ele está tanto no Android quanto no iPhone, no iOS. Ninguém pode mais inventar desculpa, não está aqui no meu dispositivo, porque não está na minha lojinha, está lá disponível. Tá? Inclusive, muito bem avaliado pela Apple, passou por uma série de classificações e certificações da Apple. A Apple é muito rigorosa com o app. Eu digo, vou falar a verdade, é um aplicativo top. Eu nunca vi um aplicativo tão bem feito na indústria para relacionamento com o público como esse. Tá? Esse é um case de sucesso. A gente está há dias para preparar o maravilhoso do Videomaker sobre isso. Que case maravilhoso, Miguel. Obrigado por compartilhar. Eu fico assim, extremamente feliz, né? Porque a gente está aqui falando para o mundo, uma empresa paraibana, um profissional paraibano do quilate, com a equipe do quilate da Neuro, e você trazer um exemplo assim fantástico. Não poderia ter sido melhor. E engraçado que a gente partiu citando os grandes players nacionais e você trouxe uma coisa de casa. Pô, genial, Miguel. Genial. Uau! Miguel, fazer uma provocação, que está muito em cima de tudo isso que a gente está falando, mas só que eu vou inserir um pouquinho mais da minha área. Quais os próximos passos que o marketing e a ciência de dados podem dar juntos para continuar transformando o mercado? O que você aponta como um caminho a seguir dentro desse universo para as médias e pequenas empresas? Verdade, Júnior. Tem uma frase que é: o que não é medido não é gerenciado. Né? Perfeito. E essa frase, o que eu meço são os dados. O marketing, tá? Ele está em cima de territórios, ele está em cima de ações em territórios que produzem dados. Hoje, o marketing ele tem que ser um marketing digital analítico. Eu tenho que ter uma capacidade de montar indicadores, produzir ou acessar os existentes. Agora mesmo, no projeto da Juliette, a gente não foi bobo. Eu peguei a aplicação web, porque juliette.neuro.io era o endereço público. Peguei o Google Analytics e pluguei. O Google monitorou desde o primeiro segundo que o projeto foi lançado. Todas as capitais do Brasil acessaram. A capital do Nordeste que mais acessou foi a Fortaleza. Foi engraçado que nós encontramos, inclusive, áreas remotas do Brasil que acessaram o chatbot. Horários bem curiosos de acesso. Tá? Um público que voltava, então teve o uso recorrente do chatbot, gente que voltou pelo mesmo registro de máquina, pelo mesmo IP, e tudo isso foi monitorado por indicadores que já existem. O chatbot, por si só, ele produziu dados. Ele é uma máquina produtora. E eu guardei. E ao guardar, eu acessei, tirei, organizei, apliquei técnicas e gerei novos indicadores. Análise contextual, análise de sentimento, análise de palavras, análise baseada em gráficos de nuvem, tagueadas, gráficos positivos, gráficos de termos negativos. Então, eu juntei. Júnior, agora eu tenho na minha mão um relatório de pente fino sobre tudo o que aconteceu. Se eu viro para o meu cliente e mostro que todo aquele esforço foi medido e pode ser aperfeiçoado, evoluído, então o marketing hoje, que nada mais é do que a área que oferece, a área que se relaciona, que coloca seu produto em evidência através de estratégias, ele deve usar os dados ao seu favor. Medir esses dados, oferecer ao seu cliente não só a ação, mas também o termômetro. É como se tivesse uma ação, aplicasse o termômetro e falasse, está ok, vamos evoluir? Vamos. Ação, termômetro, está ok, vamos evoluir? Vamos. Ação, termômetro, eita, volta para a ação número 2. Então vamos evoluir de novo. Porque você dá ao seu público, a sua clientela, que está ali em um projeto de marketing, mercado, né? ING, mercado em ação, no gerúndio, uma capacidade de observar a dinâmica. E os dados é isso, os dados são dinâmicos. Meu papo com o Júnior Guerreiro aqui está produzindo dados audiovisuais. Se a gente fosse gravar daqui a 6 meses, era outra história. Era um outro Miguel, um outro Júnior, um outro contexto. Então, os dados, eles são voláteis, eles são mutáveis, eles são temporais, eles são reflexos da realidade na transversal.
Se eu aplico de novo, eu tenho uma visão longitudinal. Do ponto A ao ponto B, eu tive uma caminhada. Tem agência em João Pessoa, tá, que oferece muito mais a visão da inteligência do que da ação. Porque da ação, a gente tem hoje uma série de ferramentas que estão tentando substituir o designer, substituir a produção, substituir o redator, mas não tem ainda aquele que substitui a visão do termômetro, a visão da interpretação dos dados, uma visão de relatório. E o mais incrível não é a coleta, não, tá? Coleta é desafio, criar indicadores é desafio. O complicado é o tal do storytelling de dados. É você virar para o seu cliente e falar, vamos ler juntos os dados? Vamos extrair o que há de mais importante nessa interpretação, porque ali pode ter uma nova tendência, ali pode ter uma resposta a um problema, ali pode ter um problema não diagnosticado previamente, e você acaba virando o marketing digital analítico inteligente. Tá? O data-driven marketing, o marketing dirigido por dados, essa é a era atual. Tá? Eu digo isso porque, vou dar um exemplo aqui da Leroy Merlin. A área de marketing da Leroy Merlin, ela depende de outsourcing, de fornecedores de produção. Mas o marketing da companhia Leroy Merlin, que é dentro de casa, ele está formado por gente oriundamente de marketing, mas cientista de dados, que precisa ser medido o esforço para que a presidência leia o quão válido está sendo aquele investimento. Tá? Marta Gabriel já falava de indicadores de performance há muito tempo. E agora não tem jeito. Não é não, Júlio? Só um componente aí dentro dessa sua fala aí que me ocorreu, inclusive foi tema de um dos nossos episódios, dos nossos primeiros episódios, com o professor Carlos Sena, outro cara da Terra, né? Engraçado que ele fazia um comentário, pô, Júlio, acho fantástico isso, você está trazendo o pessoal daqui da Paraíba de destaque. É verdade que a gente também escutou outras pessoas, já tem outros programas com outras pessoas de fora, mas os talentos locais, que foi sobre o LGPD. Hoje a gente também tem um componente aí de cuidado e de preocupação, porque a gente passa a ter dentro da estrutura de como tratar esses dados, que é a questão da LGPD. Eu queria só um comentário breve sobre isso, como é que você está acompanhando a cena com relação à lei que já está em vigor e deve andar cada vez mais, eu não diria passos largos, porque a gente está todo um processo de culturação ainda a respeito desse assunto, mas que em breve vai começar a ser um componente fundamental e acho que é mais um componente de oportunidade. Tá? Eu não vejo isso como longe disso, como obstáculo. Né? Afinal de contas, a gente está falando dos dados, dos nossos dados também. Né? Como é que você comentasse um pouquinho também a respeito disso? Então, Júlio, a gente tem que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege o indivíduo, os dados nominais. Eu, Miguel, tenho meu nome, meu CPF, meu e-mail e as minhas, os meus registros, os meus rastros como pessoa física. A minha empresa, as empresas também têm seus rastros e seus cadastros como pessoa jurídica. Porém, o dado geral, o dado de comentários, o dado baseado em quantidade, em qualidade, o dado que vai ser colocado dentro de uma caixa e vai ser analisado com visão generalista, isso é passivo de análise. 60 e tantos mil, beirando 70 mil pessoas que conversaram com a Juliette Robô, aquele texto deixado, eu te amo, te adoro, nordestino arretada, vem para Paraíba, mãezinha te ama, meu pai é teu fã, minha avó não para de te ver, somos loucos por você, vem junto, abre um programa na Globo, você é cantora, você é artista, você é noveleiro, o que for. Aquilo ali, eu junto aquele conjunto de dados, sem caracterizar o lado nominal do dado, de quem está falando, e eu junto e faço uma análise geral. Aquilo ali vai me trazer tendência, visão, inovação, possibilidades. Tá? Aquilo ali, sim, é possível ser analisado. Concordo que a lei geral ela vem para blindar algo que, quando eu cheguei em São Paulo, Ju, em 2013, eu escutava na Praça da Sé. Alô, 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 CD-ROM, um cadastro, você que é varejista, vem comprar Exato.
alô, 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 CD-ROM, depois foi alô, 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 pendrive, eu tenho aqui 1 milhão de cadastros únicos, vem comprar. Aí é diferente. Aí você está coletando os dados, não é? E está sendo invasivo aos cadastros de uma pessoa. Que isso aí, ó, é um mercado negro e está sendo passado no pente fino para blindar o ser humano. A gente já está num mundo muito exposto e a lei vem, né, para aplicar uma capacidade de a gente visar a integridade do dado. É por isso que no projeto que eu tenho dentro do Carrefour é um projeto de governança de dados. A gente está mapeando todas as bases de dados do Carrefour. Não posso falar quais são. Estou colocando dentro de um ecossistema, é muita fonte de dados que vem de um varejista. E eu estou mapeando e rotulando os dados para que, se Júnior Guerreiro comprar na rede Carrefour, nos postos de gasolina, comprar um pneu e ir lá no varejo, no home center, o que for, no supermarket, no mini marketing, você tem que ser seu dado recuperável. O dado tem que ser recuperável conforme solicitação da ordem judicial. Então, o dado é Júnior. Só que aquele volume de compra, o volume de produtos que saem, produtos que ficam, reposição de estoque, ali são dados passíveis de serem analisados. Então, a gente está num projeto gigante do Carrefour, projeto de governança de dados, mapeamento, diagnóstico e orientação. Perfeito. Oh, foi excelente eu ter trazido esse assunto à baila, porque você fez uma diferenciação de como isso vai ser olhado. Fantástico, fantástico. Eu acho que a gente deu uma contribuição a respeito desse assunto, trazendo a questão da sensibilidade e do marketing maravilhosa com a sua fala. A gente está caminhando para o final, eu não poderia deixar de trazer um assunto, até porque a gente está gravando isso remoto, Diego, que é responsável pela técnica desse programa, do podcast, está na casa dele, você está na sua casa, eu estou aqui na agência. Né? A gente viveu um momento com relação à pandemia, no cumprimento das medidas sanitárias, sobretudo de isolamento social, né? E que a gente teve um deslocamento das equipes repetindo. Eu tive isso, eu estou 60% do meu time em casa, né? E muitos não devem voltar. Eu contratei gente de maneira digital. Tem gente que mora em outro estado e está trabalhando. Hoje a minha executiva de contas está falando de Uberaba, de Minas, e cuida de todo o processo de atendimento dos nossos clientes, que a gente viveu de uma hora para outra, todo mundo foi para os seus lares, e a gente teve um novo formato de trabalho, que é esse trabalho remoto, né? Eu digo remoto porque eu acho que o trabalho home office tem um planejamento de chegada de home office muito mais elaborado, que não houve tempo, né? Porque saiu, todo mundo se afastou, o isolamento foi algo que veio de uma forma muito forte, muito rápida, e era super necessário, continua sendo em determinados casos, e que deveniu um novo processo de tudo, de criação, da execução das soluções, mas algo que talvez seja mais desafiador é a questão de manter a cultura. Né? E você tem tido também uma experiência muito forte com isso. Você citou alguns exemplos lá atrás, com algumas empresas que você está fazendo esse trabalho, que inclusive lhe garantiu novas fronteiras. Né? Hoje você tem um alcance de atuação, e isso eu percebo como uma oportunidade gigantesca. Eu estou vivendo isso aqui dentro da agência e estou investindo muito com um olhar para isso. Né? Como fortalecer a cultura organizacional das empresas com o trabalho remoto? Eu queria colocar isso para você. De que forma a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido? Não, perfeito. A gente sabe que houve um impacto grande cultural. Nem todo mundo, a grande minoria estava pronta, tá? Nós somos a área de tecnologia, a gente já tinha uma cultura de trabalho remoto viva há muito tempo, mas Miguel, eu particularmente adoro muito o contato humano, o trabalho presencial, a conversa de corredor, o cafezinho na copa. Eu adoro esse tipo de papo, eu adoro esse tipo de rotina, eu adoro. Né? Não tem jeito. Encher a garrafinha de água enquanto está ali enchendo. Houve um comentário outro no podcast. É bom demais. Se tiver na Antália, tomar aquele cappuccino, hein, Júnior? Aí é diferente. O cappuccino da Cris, eu vou falar para ela que você citou, que ela vai ficar muito feliz. Esse cappuccino aí faz você querer acordar todo dia para ir trabalhar com mais vontade, com mais vontade.
A IA, Certeza. a IA, ela pode ajudar em várias coisas. Por exemplo, os colaboradores, enquanto pessoas, têm dúvidas. Eu posso preparar, né, um próprio chatbot, que é um dos elementos de uma IA, para ficar ali de prontidão para tirar dúvidas em qualquer horário. Dúvidas sobre planejamento de crescimento de carreira, sobre solicitação de férias, sobre alguma reclamação, tá, íntima dentro do ambiente de trabalho. Então, eu posso criar um ambiente desse para atender. Outra coisa, as tecnologias hoje, em ambiente de trabalho, como, por exemplo, o Slack hoje utiliza uma série de robôs integrados a um Trello, robôs integrados a uma Asana, robôs integrados a um ambiente de repositório de código, como um GitLab, um GitHub. Eu consigo hoje montar um ambiente de trabalho de comunicação. O que eu vejo é que as tecnologias estão sendo desenvolvidas ou aprimoradas para pensar numa coisa chamada transparência. O colaborador ele já está isolado. Se ele não for envolvido no processo, e aí as metodologias ágeis de gestão servem para isso. A weekly, um encontro semanal, a daily, um encontro diário, pensando no desenvolvimento ágil. Nós, todos os meses, desde março do ano passado, a gente faz o que eu chamo de Fab Work 360 graus. No último dia do ano, a gente se encontra e eu, de forma bastante transparente, conto tudo para eles. Uso a minha liderança de marketing, minha liderança de operações, liderança de tecnologia, e cada um tem uma fala de transparência, trazendo resultados, né? Parabenizando o time, colocando eles num ambiente integrado. Então, aquela lista de participantes de um Slack, que a gente usa Slack, né? Aquela lista ali, ela é democrática. Eu estou na ordem alfabética, não é porque eu sou o CEO que eu estou no topo. Não, eu estou ali no meio, letra M. Ainda bem que eu sou na letra M, que não está nem para cá nem para cá, fica bem no meio, tá? Então, aquele negócio, o nosso colaborador ele tem que sentir parte do processo, num ambiente que é descentralizado. Ele pode chegar para você, basta mandar um oi, vem falar comigo num ambiente isolado. Ele participa de daily, ele participa de weekly, ele entra no Fab Work 360 graus, ele tem lá, não tenho, né, mas é uma boa ideia, né? A gente desenvolve robô, mas não tem o nosso próprio robô, né? Acho que ele está muito preocupado com lá fora e acaba esquecendo um pouquinho. Cuidado que eu sigo um lema da RD Stage, que é o genial, que é Casa de Ferreira, espada ninja na vitrine. Viu? Então tem que olha só, para você. a gente está respirando então, o mesmo oxigênio, então, viu? E é legal você ver isso, que a tecnologia, a IA é um dos elementos, ela está pronta para a gente montar esse ambiente. Só que o primeiro passo é cultural mesmo. É você ler sobre a marca do seu empregado, o employee branding, né? Você valorizar a jornada do seu colaborador, o employee journey. É você começar a ler essa literatura, porque trabalho remoto já é algo na Europa colocado há muito tempo. Hoje você vê, né, um europeu, uma europeia viajando pelo mundo com o seu laptop, trabalhando e atendendo. Essa é uma cultura que no Brasil nós temos algo que é muito enraizado na gente, que é a desconfiança. A gente tem que eliminar um pouco essa aresta da desconfiança e apenas exigir uma coisa, que é esteja feliz, produzindo, entregando. Pronto. Essa é a sequência. Feliz, com saúde, com a biossegurança presente no seu dia a dia, produzindo e entregando. No final do dia, pessoal, o que interessa é a entrega. Acabou. Então, tanto é, Júnior, que no mundo da tecnologia surgiu um profissional chamado Delivery Manager, o gestor de entregas. É o cara que está preocupado, a profissional ou o profissional está preocupado em gerenciar as entregas. Então, é isso. Entrega e o ambiente cultural, ele é imersivo, democrático e descentralizado. Perfeito. Miguel, a gente está caminhando por fim, conforme prometido, não queria alongar mais, eu sei que tua agenda também é muito compromissada. Eu queria juntar duas coisas para você, para a gente fechar e caminhar para as salas finais. É algo que é muito comum nos nossos programas, dicas, sempre está na cultura, no DNA da Antares, a gente sempre, e esse é o propósito desse nosso encontro, a gente sempre valorizou muito a questão do conhecimento. Então, eu gosto muito de dicas sobre livro que você indicaria aí para o pessoal que está nos escutando, e um filme ou uma série. Mas eu não poderia terminar esse programa, e por isso que eu vou juntar isso aí, as dicas, com uma pergunta, se a gente lhe provocar algo que todo mundo gosta de saber, né? Eu acho que isso está no DNA humano,
que é olhar para o futuro e tentar ter pistas, né, do que é que pode vir. Então, eu queria muito que você falasse quais são as tendências tecnológicas que a gente precisa ficar muito atento neste ano e no próximo ano, para a gente encurtar mais 2021, 2022, que você acredita que vai ser extremamente importante, exitosa e vai estar em destaque. Perfeito, Júlio. Primeira coisa, uma dica que eu dou, e ela não tem escapatória, é a visão de dados. Tá? Busquem esse conhecimento, um conhecimento básico em estatística, um conhecimento de leitura de gráficos, um conhecimento de montagem de relatórios. Comece a fazer isso. E se você é do marketing e desenvolve marketing digital, é o que eu falei anteriormente, o que tem de indicadores disponíveis no Instagram Insights, no Facebook Insights, no Google Analytics, tem muita coisa disponível. No LinkedIn Helper, que é onde ele ajuda a encontrar oportunidades de parceria, de negócios, no modelo B2B, tem muita coisa bacana, tá? Então, visão de dados, visão analítica é uma primeira dica. Só que todo projeto, quando eu vou medir, tem que ter uma razão. Essa razão vem também com a priorização. E tem um livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Start with Why. Então, esse livro, ele não é um livro de estatística, ele não é um livro de ciência de dados, ele é um livro de gente inteligente, que quando vai ter um esforço, lembra aquela frase em inglês que é do not waste your time, não perca seu tempo. A gente não pode perder tempo, é a maior moeda da atualidade. Então, primeiro, foque qual que é o problema que você quer resolver e qual é o seu porquê. Na língua portuguesa, ela é esperta, né? São dois porquês. O porquê meu, resposta, e o porquê problema, dúvida. Então, tenha dúvida, o problema, mas sabe se responder. Por que eu vou dedicar tempo e vou priorizar esforço? E nessa priorização, os dados são os elementos que devem ser explorados, tudo começa com a descoberta, comparados, associados, e você chegar numa camada mais avançada, você vai começar a poder predizer cenários, virar para o seu cliente e falar, vai acontecer isso numa visão de sazonalidade. Isso é ouro. Isso aí é ouro. Que diz que o ouro, né, tá valendo um bocado. Então, isso é ouro, tá? Isso é ouro e vale muito. Dica de livro, Simon Sinek. Simon Sinek, Start with Why. Dica de filme, assista o Auto da Compadecida e valorize sua Paraíba. Tá? Assistam o Auto da Compadecida e valorizem a sua Paraíba. Pega o carro de uma pessoa, são 2 horas e meia, e vai conhecer o Cariri e como aquele povo sobrevive. Era a terra do alho. Mudaram a estrutura econômica entre Brasil e Argentina, o alho ainda tem, mas não foi mais a referência econômica. Olharam para o lado, quem sobrou? O bode. É a terra do couro de bode. As cooperativas organizadas, as fábricas de couro, aquele povo sobrevive numa caatinga seca, numa cidade que é uma das que menos chove, se não for está entre as top 5 do Brasil. Tá? Vão conhecer a Paraíba, vão conhecer o povo paraibano e jogue lá no YouTube, Dona Maria. Escuta a história da Dona Maria, tá? Que é uma nordestina que não sabe ler, mas que sabe sobreviver. Tá? Primeiro, aprenda a valorizar a vida, a sobreviver está em cima do viver, né? A sobrevida, o sobreviver. Viver é respirar, sobreviver é curtir, é celebrar, é saber realmente explorar o máximo da vida. Então, livro, vamos para o americano, Simon Sinek. Filme, vamos ficar na Paraíba, assista o Auto da Compadecida e aprenda um pouquinho mais do nosso estado. Perfeito. Miguel, eu quero que, em nome de toda a equipe de Antares, eu tinha certeza que a gente ia ter um programa assim, maravilhoso. Renovo aqui toda a minha admiração, meu respeito, meu carinho, e com muita ênfase a essa nossa parceria já de um bom tempo. Né? A vida nos fez se reencontrar. Né? Eu vi você muito novinho lá, estudando no Pio Décimo, conheci seu pai, naquele seu retorno. Você sabe o quanto eu sou ávido por novidades e pela tecnologia, pela inovação.
de forma que eu estou muito feliz com o programa. Eu quero, mais uma vez, renovar aqui meus agradecimentos e deixar sua fala final aí para a gente dar um fecho do nosso programa. Júnior Guerreiro, a minha fala final vai para você. Você, para mim, é uma referência como empresário, uma referência como comunicador. Como eu falei, a comunicação é uma das áreas mais importantes do mundo empresarial, é sinônimo de soluções. E também é uma referência como pai, como você comentou, né? Tive o privilégio de estar com a sua filha mais velha, que hoje lhe deu seu segundo neto, né? E não, minto. Eu estudei eu não só estudei com Luísa, mas foi Laura. com as duas, né? E Laura com as duas, é verdade. Né? Eu acho que será que eu já cantei a bola que vem um segundo aí? Ela vai ouvir, né? Essa é uma provocação para ela e para a Ravel, com certeza. Mas eu vejo ela tão bem nas redes sociais que eu acho que está próximo, né? Acho que quando a pessoa está bem, a tendência é gerar frutos, né? Esse sangue aí, tão bom que é o de vocês, né? E essa história por trás da Antares, pessoal, não é brincadeira. São 3 décadas, né? E mais 3 anos de geração de negócios. Para quem acompanha a Antares, sabe o quanto ela impactou, né? Desde uma visão de gestão estadual, de uma visão de gestão de negócios, trazendo não só clientes tradicionais, mas vocês hoje têm uma capacidade de não parar. Então, isso para mim, enquanto empreendedor, nessa força, nessa motriz, nesse motor Júnior Guerreiro, é uma referência, é uma inspiração. Então, Júnior, minhas palavras é de agradecimento por você continuar. Agradeço a você continuar nos inspirando, continuar mostrando que não deve parar, porque 33 anos empreendendo no Brasil, 33 anos empreendendo no nosso estado da Paraíba, não é brincadeira. Tem que ter muito suor, tem que ter muita garra, e como você falou, eu acho que você usou a desculpa do violão, mas a sua rouquidão é porque já falou muito para muita gente, já convenceu muita gente e já entregou muita coisa bacana por aí. Então, Júnior, meus parabéns, agradeço de coração, em nome do meu pai, em nome da Fábio, em nome da Neuron, esse convite tão especial. Então, minhas palavras finais é para você, meus parabéns pelos 33 anos e que venham muito mais, né? Muito mais anos para continuar inspirando a gente aqui. Maravilha, Miguel. Muito obrigado. Puxa vida, você me deixou até emocionado. Mas eu não vou falar, não, para não estragar esse fecho tão bacana, tão brilhante aí da sua fala. Muito obrigado, Miguel, mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhado até agora, escutando mais esse programa feito com tanto carinho, o Antares Cast, o podcast de Antares. Até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus, aproveitem. Fique com essa dica de Miguel, vamos sobreviver, está acima da vida, vamos aproveitar e aproveite bastante tudo que Miguel compartilhou aqui de conhecimento com a gente. Diego, sobe o som!